Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida, Senhor Deus, eu entrego uma vez mais em Tuas mãos, pedindo a Tua ajuda, a Tua graça, o Teu favor, a unção do Teu Espírito Santo, para proclamar, ó Deus, a Tua palavra, somente a Tua palavra, Senhor. Eu rejeito e renuncio a todo conhecimento humano que um dia eu já adquiri e me rendo somente ao conhecimento, à soberania do conhecimento do Senhor, para que assim, ó Deus, toda honra e toda glória seja para Ti. Porque embora eu esteja aqui na posição de pregador, eu também sou ouvinte. Eu preciso ouvir a Tua voz, eu careço ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, e que a Tua palavra seja um trovão a fazer os nossos corações se estremecerem e temerem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10, a princípio. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10. Assim diz a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, e formaram um grande e enorme exército. Amém? A princípio, até aqui. Meus irmãos, nós estamos em uma igreja pentecostal, e pense um texto que costumeiramente é lido em igrejas pentecostais, sobre o vale de ossos secos, onde o profeta profetiza, aqueles ossos se unem, se levantam, os tendões aparecem, as articulações são restauradas, a pele cobre, e depois que aquele exército vai ser colocado novamente de pé, faltava algo: o Espírito, a vida dentro daqueles ossos, dentro daquele agora corpos, deixaram de ser ossos, e o profeta, em obediência ao Senhor, profetizou, e o Espírito, fôlego de vida, entrou novamente dentro daquele exército outrora morto. Mas por mais que esse texto seja lido a respeito do avivamento, a respeito de um movimento pentecostal, se nós prestarmos atenção, em todas as vezes que a palavra Espírito aparece nesse texto, está com letra minúscula, exceto ali no início, quando o Espírito de Deus leva o profeta a essa visão. Depois daí, todas as vezes que a palavra Espírito é citada, está com letra minúscula, se referindo ao Espírito do homem. Aqueles ossos, aquele exército que outrora eram ossos secos e se levantou, estavam mortos. Estavam de pé, mas estavam mortos, porque não havia o Espírito dentro deles, e
a profecia, a palavra que foi liberada, foi para que eles voltassem a viver. Mas esse texto, sim, pode ser aplicado ao Espírito Santo, ao sopro do Espírito Santo, ao vento do Espírito Santo, que nos aviva e que nos leva a viver uma vida verdadeiramente como um exército numeroso diante de Deus. Porém, meus irmãos, nós precisamos entender que esse sopro do Espírito Santo é para fazer justamente o que está aqui escrito. É para nos levantar de toda e qualquer situação de morte, é para nos levantar de todo vale de ossos secos e nos colocar diante do trono de Deus. E muitas vezes a igreja falha nesse sentido. Muitas vezes nós proclamamos a unção do Espírito Santo, muitas vezes nós profetizamos a unção do Espírito Santo, nós profetizamos o sopro do Espírito Santo de forma diferente. Porque o entendimento é, quando o Espírito Santo sopra, é para que haja na igreja, visivelmente, fisicamente, literalmente, aquele avivamento, onde nós vemos as pessoas se agitarem, sapatearem, rodopiarem, pularem, e tudo isso é genuíno, quando de fato é fruto do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, acredite, o avivamento de Deus vai muito mais além do que isso. O avivamento de Deus vai muito mais além do que a manifestação, do que nós, a igreja, correspondermos fisicamente àquele sopro e começarmos a sapatearmos, rodopiar, vai muito mais além, meus irmãos. Nós não podemos limitar o Espírito Santo apenas aos gestos, aos rodopios, aos sapateados, porque a obra é muito maior. O verdadeiro avivamento que o Espírito Santo quer operar em nossas vidas é um reboliço aqui dentro do nosso coração, trazendo à vida aquilo que estava morto, trazendo à vida aquilo que estava seco, trazendo à vida aquilo que estava totalmente caído. E sem compreender isso, lamentavelmente, muitos são os irmãos que sapateiam, rodopeiam e pulam, mas estão como ossos secos dentro da igreja, porque ignoram que o propósito de Deus ao soprar o Espírito Santo é nos levantar de toda sequidão e de todo vale de morte. E quantos exageros acabam acontecendo na vida de irmãos que não compreendem. Meus irmãos, há muito tempo, demorou, mas hoje eu compreendo. Há muito tempo eu entendi que um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo verdadeiramente não é aquele homem ou não é aquela mulher que sapateia na igreja até a sandália quebrar. Há muito tempo eu compreendi isso. Estou falando que essa pessoa não tem o Espírito Santo? Não. Mas eu estou falando que é muito mais além do que isso, meus irmãos. E muitos, por focarem somente na manifestação física, muitos apenas por valorizarem os movimentos corporais, quando o mover do Espírito Santo vem e ele vem, acabam se esquecendo de abrir o coração para a verdadeira obra que o Espírito Santo quer fazer. E quão decepcionante é quando nós enxergamos pessoas que sapateiam, rodopeiam, dão cambalhota dentro da igreja, que crente avivado, mas quando sai por essas portas, está seco, está com o coração em um vale de morte. Mas como assim? Não estava cheio do Espírito Santo na igreja? Não, meus irmãos. Estava em um mover do Espírito Santo dentro da igreja, mas esse mover, essa pessoa não está permitindo entrar dentro do coração. Por mais que sapateie, não está permitindo com que o Espírito Santo entre dentro do coração e faça verdadeiramente a obra, o propósito de Deus, que é verdadeiramente nos avivar de dentro para fora. Meus irmãos, de vez em quando eu vejo vídeos de pessoas aparentemente cheias do Espírito Santo, mas que a gente olha assim e fala, não é o Espírito Santo. Certa vez eu vi um vídeo de um culto avivado, muito avivado mesmo, e de repente aparece um cara correndo no meio da igreja e sobe uma coluna dessa até o teto e gruda, parecendo como se tivesse um pé de coco, e começa a bater a cabeça na coluna, parecendo um pica-pau. Se um dia isso acontecer aqui, eu pego a vassoura e derrubo.
Porque, meus irmãos, não tem como dizer que isso é o Espírito Santo. Outro vídeo que eu vi, o camarada pegou o pé e colocou em cima do púlpito. Nesse vídeo o pastor ficou revoltado, foi lá e deu um empurrão nele, falta de respeito. Mas começou a orar em língua, começou a falar coisas em línguas estranhas, e de repente pegou o pezão esquerdo e colocou em cima do púlpito, ficou parecendo um cachorro, urinando. O pastor, com muita razão, foi lá, que isso, meu irmão? Não zombe do Espírito Santo. Meus irmãos, antes de toda e qualquer manifestação visível na minha vida e na sua vida, é necessário que nós entendamos isso. O Espírito Santo quer trazer um renovo. O Espírito Santo quer soprar a vida aqui em nosso coração. E quem está pregando aqui, meus irmãos, é alguém que já saiu carregado da igreja muitas vezes, com até a cartilagem das orelhas tremendo. Eu sei o que é sentir de fato o mover do Espírito Santo, de jogar para cima, de jogar para baixo, de jogar para o alto, de jogar para o outro. Eu sei. Mas é necessário entendermos isso. De nada adianta sapatear, rodopiar, subir numa coluna dessa e parecer um pica-pau batendo na cabeça dizendo que está cheio do Espírito Santo, e chegar dentro de sua casa e ser um marido ignorante, ser uma esposa ignorante, ser um filho ignorante. De nada adianta rodopiar na igreja e ser um péssimo vizinho, encrencando com o vizinho. De nada adianta sapatearmos e rodopiarmos, aparentemente estarmos cheios do Espírito Santo, e do lado de fora dessa igreja não demonstrarmos o fruto verdadeiro do Espírito Santo, que é verdadeiramente uma vida na presença de Deus. E esse texto de Ezequiel 37 fala justamente sobre isso, meus irmãos. Porque no versículo 11, o profeta Ezequiel tem uma revelação que eu acho que ele deixou ele de boca aberta. Porque até então Deus havia levado ele para aquele lugar, aquele vale de morte, ossos e mais ossos, e de repente Deus começa a usar ele para profetizar. Aqueles ossos secos voltaram à vida, voltaram a viver. Mas no versículo 11 Deus traz a revelação. E qual foi essa revelação? Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ali eu tenho certeza que o profeta ficou assustado. Como assim? Esses ossos mortos, esses ossos nesse vale de morte, é a casa de Israel. É o teu povo, Deus, que está desse jeito. É o teu povo que está nessa situação. Sim, Ezequiel, é o meu povo. Acham que estão vivos, mas estão mortos. Acham que estão prósperos, mas estão secos. Acham que estão na minha presença, mas estão em um vale de morte. É o meu povo. Meus irmãos, hoje nós somos o Israel de Deus. A igreja hoje é o Israel de Deus. Precisamos voltar os nossos olhos para nós, igreja, e buscar discernimento espiritual e fazer a seguinte pergunta para Deus: Deus, o que será que eu sou? Será que eu sou apenas roupa de crente? Será que eu sou apenas alguém carregando a Bíblia debaixo do meu braço? Será que eu sou apenas alguém que canta bem na igreja, que fala bem na igreja, que aproveita todas as oportunidades de forma graciosa, e glória a Deus por isso? Mas será que eu sou apenas isso, Deus? Será que espiritualmente, no fundo, eu não passo de ossos secos? Precisamos fazer essa análise, porque a palavra de Deus é escrita para nós. Esse vale de ossos secos, meus irmãos, era a casa de Israel, mas trazendo para nós. Se essa palavra está sendo proclamada aqui, nesse exato momento, essa palavra é para nós. Então Deus está nos levando a essa reflexão. O que estamos sendo na casa de Deus? Crentes de fato avivados, verdadeiramente cheios do Espírito Santo, que sapateia, que rodopeia, que dá glória a Deus, que pula, que canta, porque o coração está cheio do Espírito Santo? Ou é só uma casca? É só uma roupa externa, mas aqui dentro sequidão, morte, vale de ossos secos? O Espírito Santo, meus irmãos, veio para nos avivar. Mas entenda, avivamento
a luz da palavra de Deus significa trazer à vida aquilo que está morrendo. O avivamento só vai vir sobre mim e sobre você quando nós entendermos que nós estamos morrendo. O avivamento só vai vir quando nós entendermos que nós estamos de fato precisando. Quer ver uma coisa antibíblica, mas eu respeito quem faz? Culto de avivamento. Porque nos cultos de avivamento acontece tudo. Os corinhos de fogo, aqueles hinos avivados. Mas não acontece o que a Bíblia pede para que o avivamento venha. E sabe o que a Bíblia pede para que o avivamento venha? Joel, profeta Joel, capítulo 3, versículo 28. Eu vou começar capítulo 3, versículo 28 de Joel, porque fala também sobre o derramado do Espírito Santo. E diz assim: e acontecerá que depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, e os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Outro do texto que fala de avivamento. Outro do texto que fala do derramado do Espírito Santo. Outro do texto, meus irmãos, que só na proclamação a gente entende que é uma promessa do derramado do Espírito de Deus, e aqui está com letra maiúscula. De fato é a respeito do Espírito Santo de Deus. E a maioria dos cultos de avivamento só isolam esses versículos. Mas preste atenção na forma que começa: e acontecerá depois disso. Opa, o Espírito Santo vai ser derramado depois que algo acontecer. E o que aconteceu antes? O que aconteceu antes desses versículos? Joel capítulo 2, do versículo 12 em diante. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Versículo 16 do capítulo 2 de Joel: reúna o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: tenha misericórdia do teu povo, ó Senhor. Aí só depois disso: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É o que está faltando nos cultos de avivamento. Está tendo os hinos de avivamento, está tendo a palavra de avivamento, mas não está tendo rasgar o coração. Não está tendo reconhecimento do que eu sou pecador, eu sou miserável. Deus, eu estou sendo um vale de ossos secos, aviva-me. E Deus não pula etapas, meus irmãos. Sabe por que somos pentecostais? Porque um dia 120 irmãos nossos, há 2000 anos atrás, estiveram reunidos em um só lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu aquela casa com aquele barulho poderoso, e viu-se língua de fogo, e repousou sobre cada um deles. Mas o que esses 120 irmãos estavam fazendo ali dentro? Mexendo no celular? Assistindo série na televisão? Ficando sem orar o dia inteiro, dormindo e acordando como se fosse um bicho, como se fosse um animal do campo, sem reverência ao Senhor? Se bem que os animais têm reverência a Deus. Toda a criação proclama a glória de Deus. O Espírito foi derramado, meus irmãos, porque dias seguidos, semanas e mais semanas, aqueles 120 homens e mulheres se trancaram ali dentro daquele recinto para orar, para clamar, para buscar a face de Deus. O Espírito Santo não é derramado sobre a vida de um homem à toa. O Espírito Santo não é derramado sobre a vida de uma mulher à toa. O Espírito Santo é derramado sobre quem busca fervorosamente a presença do Senhor. Aleluia. Entenda do que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida no poder do Espírito Santo. Eu estou falando de uma vida no poder do Espírito Santo de Deus. Poder para quê, pastor? Para pregar? Para curar enfermos? Para expulsar demônios? Não, meus irmãos. Poder, em primeiro lugar, para vencer o pecado. Aleluia, Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, com poder e autoridade, vem sobre nós em primeiro lugar para nos dar essa graça, essa capacidade para vencer o pecado. Aleluia.
Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos um arrependimento genuíno. Sem o Espírito Santo, você pode até abandonar o pecado temporariamente, mas 2 dias depois, pisa no mesmo estrume de pecado. Sem o Espírito Santo, você pode até lutar contra as suas forças contra o pecado, mas você vai ser nocauteado. É o Espírito Santo que nos concede esse poder. Então, igreja, um crente avivado é um crente fortalecido pelo poder do Espírito Santo para vencer o pecado, para fugir da aparência do mal. E por falta de entendimento, por falta de compreensão, por falta de ter essa noção espiritual, muitas são as vezes que nós nos escandalizamos, porque quantas e quantas vezes enxergamos homens e mulheres que sapateiam e rodeiam no mistério, mas dias depois estão tendo atitudes terríveis e deploráveis. Quantos e quantos sapateiam e rodopeiam no mistério, mas são fofoqueiros, maldizentes, caluniadores, sem amor pelo próximo. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é participar do mover do Espírito Santo. O culto está avivado, o corinho está de fogo. Isso é participar do mover, mas não é ser cheio do Espírito Santo. Não é, meus irmãos. Essa semana eu tive um exemplo claro do que é ser cheio do Espírito Santo. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que a Jússia é perfeita, até porque não existe ninguém perfeita, mas o socorro que Jússia deu para aquela mulher, que nem nessa igreja congrega, de cuidar dos filhos dela, enquanto ela estava cuidando do outro lá em Eunápolis, de ficar madrugada dentro ali ajudando. O dia amanheceu, voltou para aquela casa. Na hora do sepultamento, lá estava aquela mulher novamente, acompanhou até dentro do velório, aparando um, aparando o outro. Isso para mim, meus irmãos, é a maior evidência de uma pessoa que tem o Espírito Santo no coração. Quando a Julaildes precisou, a mãe dela adoeceu. Como eu fiquei feliz em saber que, de certa forma, alguns irmãos da igreja se mobilizaram. A Rosária foi lá fazer comida enquanto ela estava lá no hospital. Os irmãos foram lá ajudar. Por quê? Porque isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora não vem para cima de mim sapateando, rodopiando, profetizando, sem dar fruto não. É preciso permitir, meus irmãos, com que o Espírito Santo de fato opere essa obra em nossa vida. Gálatas capítulo 5 nos revela isso de forma tão clara. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. Sapateia, rodopeia, profetiza, mas não ama o seu irmão, você não tem o Espírito Santo. Sapateia, rodopeia, profetiza, mas não ama o seu inimigo. O meu inimigo, pastor, é isso mesmo. Você não tem o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo também é alegria. Sapateia, rodopeia, profetiza, cai na gargalhada dentro da igreja, mas dentro de casa parece um preto velho, misericórdia, carne empurrada. Os filhos têm medo quando chegam em casa, a mulher tem medo. Ó, seu pai chegou, cuidado. Ó, sua mãe chegou, não tá balança não. Não tem o Espírito Santo. Pode sapatear e pode rodopiar, mas não tem o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, um crente avivado também tem paz. Meus irmãos, a paz tem que ser o perfume do crente. A paz tem que ser o perfume do crente. Então para de fazer guerra. Estão fazendo guerra contra você? Não devolva. Silencie. Aquiete o coração. E sabe por que o fruto do Espírito Santo é paz? Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E nós abrimos a nossa boca para dizer que Jesus está no nosso coração, né? Mas isso é, se Ele é o príncipe da paz, Ele está no meu coração, por que eu sou tão cri-cri? Por que eu sou tão complicado? Por que eu sou tão pavio curto?
porque eu não suporto uma única perturbaçãozinha, eu já faço da minha Bíblia um pedaço de pau e jogo na cabeça do primeiro que aparecer. Sapateia, rodopeia, mas não tem o Espírito Santo. Longanimidade, benignidade e bondade, essas três palavras aqui se completam. Longanimidade, benignidade e bondade. Paciência, prática da bondade e bondade. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito Santo, meus irmãos, é isso. E a chateação que me dá quando eu ouço um crente, até velho de caminhada, chegar para mim e dizer: ah, pastor, eu não tenho o fruto do amor. Por quê? Porque muitas pessoas, ou por uma pregação errada, ou por uma compreensão errada da leitura, acreditam que são os frutos do Espírito Santo, mas não é o que está escrito. Está escrito claramente: o fruto do Espírito Santo é. Se eu tenho o Espírito Santo, meus irmãos, eu tenho tudo isso aqui que foi lido: o amor, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão. Se o Espírito Santo está em nós, tudo isso tem que ser produzido. Mas o que impede esse produzir? Somos nós. Meus irmãos, o fruto do Espírito Santo se manifesta na prática. Na prática. Eu ainda estou nessa caminhada, sabe, de ser pleno do Espírito Santo. Mas hoje, com muita humildade, sem vanglória, eu posso dizer que hoje eu estou mais cheio do que ontem, do que semana passada, e do que principalmente anos atrás. Eu sempre gosto de relatar esse testemunho. Pense um crente sem vergonha, descarado e mentiroso que eu já fui. Sabe por quê? Porque eu pregava, porque eu evangelizava, eu ia nas praças, eu ia na boca de fumo, eu escrevia cartas para as prostitutas, comprava rosas, entrava dentro dos prostíbulos para evangelizar a prostituta, e os homens baixavam a cabeça assim com vergonha. Mas eu fazia tudo isso de mal da minha própria irmã, sangue do meu sangue, uma inimizade. Eu era um crente sem vergonha, sim. Porque como pode eu querer servir a Deus numa situação dessa? Meus irmãos, você pode fazer tudo certo. Um pouquinho de fermento é o bastante para destruir tudo. Dias atrás, faz tempos na verdade, em um culto, eu relatei algo interessante. A Carla me apareceu um frasco de perfume de 1 litro. Eu nunca havia visto um frasco de perfume de 1 litro. E eu me lembrei do que Jesus ensinou a respeito de que uma pequena mosca dentro de um frasco de alabastro é o suficiente para estragar. Quem aqui usaria um perfume, o perfume mais caro que existe nesse mundo? Quem aqui usaria esse perfume se lá dentro você olhar e ver que tem uma mosca de todo tamanho morta, se decompondo pouco a pouco dentro daquele perfume? Por mais que seja um perfume caro, continua cheiroso, não dá para tirar aquela mosca. Sabe-se Deus como ela entrou lá dentro. Eu duvido que alguém aqui usaria um perfume com uma mosca lá dentro. Ninguém usaria. De igual maneira, meus irmãos, Deus jamais irá usar um homem ou uma mulher que não tem o perfume do Espírito Santo dentro dele, mas só podridão, sequidão e morte. Ah, pastor, mas usa sim. Porque eu já vi tantos e tantos pregarem, tantos e tantos evangelizarem, tantos e tantos curarem enfermos, expulsar demônios, sim. Mas diante do trono de Deus ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Porque sim, fizeram tudo isso. Fizeram tudo isso em nome de Jesus. Mas fizeram tudo isso sem o Espírito Santo, sem render-se ao Espírito Santo, sem permitir serem transformados pelo Espírito Santo, sem permitirem de fato serem avivados pelo Espírito Santo. Do lado de fora, roupa de crente,
cabelo de crente, para quem tem cabelo, né, irmão Messias? Não ri não, que eu também estou ficando careca. Tudo de crente, mas espiritualmente vales de ossos secos. Meus irmãos, acredite, roupa de crente pode enganar esses olhos aqui, mas os olhos do diabo não enganam não. Não tem para vocês que a nossa roupa de crente vai fazer Satanás acreditar que nós somos verdadeiros crentes. Acredite, ele não é bobo não. Não é nem um pouco bobo. Portanto, meus irmãos, vamos buscar de fato o Espírito Santo. De nada adianta ir em um culto de avivamento se dentro da sua casa você ser um vale de ossos secos, que não ora. Sabia que tem crente que só ora antes de dormir? E não é nem porque ama Deus, é porque tem medo de algum demônio atacar no meio da noite. Oh Deus, me abençoe essa noite, me livre de todo o pesadelo. Não deixa nenhum espírito puxar a minha pedra. Não é nem aquela oração de devoção, sabe? De adoração ao Senhor. Meus irmãos, não é ser crente não. Misericórdia. Se tem algum crente aqui que só ora antes de dormir, se arrependa. Está pensando que Deus é calmante, é sonífero? De fato, Ele nos acalma, Ele nos sereniza, mas não é só para ser lembrado na hora de dormir, não. Vamos ter vida de oração. Outra tristeza que abate o meu coração, meus irmãos, quando eu percebo que o sol está se pondo e eu olho para trás no decorrer do meu dia e eu percebo que eu não fiquei nem 10 minutos de joelhos. Ou a agonia que me dá. Parece que de repente eu estou todo despido, eu fico assim incomodado. Meu Deus, eu não orei, meu Deus, eu não clamei, meu Deus, eu não coloquei meu joelho no chão. Dá um aperto assim na minha alma, dá um aperto assim no meu coração. E eu tenho certeza que essa sensação não é de mim mesmo. Porque de mim mesmo, meus irmãos, eu não quero nada com Deus, mas é o próprio Espírito Santo tendo ciúmes. Porque durante o dia inteiro eu passei o dia fazendo tanta coisa, ouvindo tanta coisa, assistindo tanta coisa, repousando os meus olhos em tanta coisa, e não me prostrei de joelhos diante do trono do meu Deus. Aí da terça e domingo, porque sexta-feira agora, graças a Deus, está se levantando pessoas aqui para pregar. Aí da terça e domingo vem um bonitão aqui com roupa de crente querendo pregar. E de repente passou aquele dia, o justo dia do culto de domingo, passou o domingo inteiro sem orar. Mas quando dá noite, veste sua melhor roupa e vem pregar. Ossos secos pregando. Eu não estou falando do meu físico não, estou engordando. Estou falando espiritualmente mesmo. O medo que eu tenho, meus irmãos, de ser um pregador morto aqui nesse púlpito. Eu não tenho medo de nada, meus irmãos. Eu não tenho medo de pregar, de não pregar bem. Eu não tenho medo dos irmãos não gostarem do meu jeito de pregar. Eu sempre falo isso aqui. Talvez essa seja a única igreja pentecostal onde o pastor não grita, não esbraveja. Porque é o comum em igreja pentecostal. Mas aprove Deus me colocar aqui fazer o quê? Depois a gente resolve com ele. Ó Deus, que negócio é esse? Como é que na igreja pentecostal você coloca aquele camarada? Meus irmãos, o meu maior medo é estar aqui, ó, vazio. É estar aqui apenas com o meu conhecimento humano e com minha capacidade natural de segurar esse microfone e pregar. Esse é o meu maior medo. E esse deveria ser, na verdade, um medo de cada um de vocês. Porque em quase a sua totalidade, poucos são os irmãos que recusam a oportunidade de vir aqui à frente. Então não é somente eu. Não ousem aproveitar uma oportunidade vindo aqui à frente como um vale de ossos secos. Eu não vou colocar esse critério, mas coloque esse critério. Deu o culto de sexta, deu o culto de domingo. A dirigente do culto ofertou a oportunidade a você. Antes de vir, oh Deus, eu não vou não, porque hoje eu não orei. Faça isso. Fique no seu cantinho. Você vai estar sendo tão sincero para com Deus. Só venha receber oportunidade se naquele dia você orou. Se naquele dia você colocou os seus joelhos no chão. Porque de nada adianta vir aqui, meus irmãos, vazio, sem uma única gota de presença de Deus.
E presença de Deus se adquire buscando a presença de Deus. Se recebe clamando e suplicando pelo sopro do Espírito Santo. Reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas debilidades, reconhecendo a sequidão do nosso coração e dizendo: Pai, sopra sobre mim o teu Espírito. Aviva-me, Senhor. Aviva-me. Então, meus irmãos, vamos nos dedicar a isso, a buscar verdadeiramente o Espírito Santo e a entender que o Espírito Santo não quer apenas fazer com que a igreja sapateie, rodopeie. Eu falei aqui, alguém subindo aqui nas colunas. Se alguém fazer isso aqui, subir nessa coluna e eu perceber que é o Espírito Santo, eu vou deixar, não vou derrubar não é o Espírito Santo. Deus está fazendo alguma coisa ali que eu não sei. Mas eu conhecendo o fruto na vida daquela pessoa, eu vou saber que não é o Espírito Santo. Porque quem revela se um homem ou uma mulher de fato é cheio do Espírito Santo é o fruto. É o fruto do Espírito Santo evidente na vida daquela pessoa. Então vamos buscar, meus irmãos, a presença do Espírito Santo. Em primeiro lugar, para que sejamos restaurados, transformados, vivificados e para que venhamos viver de fato uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus. Eu vou querer sinceridade agora, amém? Vou querer sinceridade. Em nome de Jesus eu vou querer sinceridade. Estamos diante de Deus. Quem aqui hoje orou? Tá vendo, José? Segura essa. Hã? Isso. Por que eu pergunto isso, meus irmãos? Porque nós somos crentes. Crente tem que orar. Crente tem que orar. Crente tem que orar. Nada pesado Deus nos pede. Somente a oração. E é aí que as coisas acontecem. É aí que o Espírito Santo começa, meus irmãos, a trabalhar na minha vida e na sua vida. Meus irmãos, se vocês me conhecessem sem o Espírito Santo, misericórdia, pense a porcaria que eu era. Eu era uma imundiça. Eu era uma carniça. Eu era podre. E eu tenho certeza que eu posso dizer o mesmo a respeito de vocês. Se eu conhecesse vocês sem o Espírito Santo, eu não ia querer nem olhar na cara de vocês. Mas essa obra ainda continua. Talvez aqui nessa noite o irmão Simvaldo e a irmã Duvalina sejam os que têm mais tempo assim na presença de Deus, no trabalhar do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda está trabalhando na vida de cada um deles. Só Deus, o irmão Simvaldo, sabe o tanto que o Espírito Santo ainda tem que trabalhar na vida dele. Só a irmã Duvalina, que Deus sabe o tanto que o Espírito Santo tem a trabalhar na vida dela. Há 15 anos eu estou na caminhada, só eu sei, e Deus sabe o tanto que tem que ser transformado aqui dentro, restaurado aqui dentro. Dias atrás eu testemunhei isso aqui, foi no período da eleição. Eu sempre gosto de citar isso aqui para vocês verem que o fato de eu ser pastor não me torna um anjo batendo asas aqui no púlpito. Acordei de manhã cedo, vou fazer um clamor aqui e vou mandar lá no grupo da igreja. Apertei o playzinho lá no WhatsApp. Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor os irmãos da Igreja Nova de Jerusalém. Visita o teu povo, Deus, abençoe essa igreja. Aí de repente uma queima de fogos. Na hora, eu parei de orar e falei: filho de uma égua. Desse jeito. No mesmo instante que eu estava orando, veio uma ira do nada por conta daquela queima de fogos que atrapalhou a minha oração. E a boca que estava clamando por Jesus abriu a boca para chegar a mãe de um rapaz. Ainda bem que eu não enviei. Apaguei na hora. Meus irmãos, é muito sensível a nossa vida espiritual. Ou nós estamos totalmente em Deus, ou não estamos.
Então, meus irmãos, vamos parar de brincar. Vamos parar de sapatear, de rodopiar, de profetizar, de orar em línguas e não acontecer nada na nossa vida. Vamos parar de ser somente elogiados. Oh, que irmã avivada! Oh, aquela irmã é do mistério, ó, marcha no fogo. O que adianta receber esse elogio? A irmã ali é do mistério, ó, profeta ali é do manto. E dentro das quatro paredes da sua casa, tu é o quê? É esse mesmo manto? É esse mesmo mistério? É esse mesmo fogo? Vamos frutificar. E para frutificar é necessário sermos avivados, verdadeiramente avivados pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, seremos apenas roupa de crente cobrindo ossos secos espirituais. Mas que assim não seja. Que assim não seja na minha vida e na sua vida. Para finalizar, deixa eu ser bem franco. Se essa palavra foi pregada aqui hoje, através da minha vida, é porque eu sou o primeiro a me submeter a essa palavra. Ainda existem ossos secos em mim. Ainda existem áreas do meu coração que estão em vale de ossos secos. Ainda existem áreas no meu coração que estão mortos, sem o verdadeiro agir do Espírito Santo. Eu me coloco na frente dessa palavra para que ela penetre no meu espírito, a minha alma, o meu coração e me conserte de todo esse erro que aqui foi escancarado. Porém, se assim os irmãos quiserem receber essa palavra, fiquem à vontade em nome de Jesus. Amém?